Normalmente a pessoa se separa e vem aquele pensamento assim: vou seguir a vida, vou casar de novo. Mas e essa conversa de que existe uma maldição no segundo casamento? Será que isso é verdade? O que será que a Bíblia fala a respeito disso? É exatamente o que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Tudo bem com vocês, família? Que coisa boa, estou muito feliz de estar aqui. Deixa eu já explicar para quem acompanha o Manual do Casamento e para quem é novo aqui. Agora em 2024, nós teremos um programa especial chamado Próximo Passo. Nós vamos utilizar as 54 semanas do ano para pegar na mão da pessoa que se separou, que está em crise no seu casamento, e nós vamos caminhar juntos rumo à restauração. Então, todos os domingos, às 21 horas, aqui no Manual do Casamento, você vai ter um episódio exclusivo, inédito do Próximo Passo. É um programa totalmente gratuito, é o resumo de vários cursos que nós já lançamos, com atividades terapêuticas. Então, é uma programação fantástica. E os vídeos que nós vamos produzir ao longo do ano serão aulas extras, assuntos que dizem respeito ao casamento, mas que não vão entrar nesse programa. Então hoje nós vamos falar sobre o segundo casamento. Muitas das vezes a pessoa se separa e ela tem essa dúvida: será que eu me casar de novo é uma opção? Afinal de contas, eu vejo tantas pessoas que se separaram e casaram de novo e estão felizes. E aí? Será que isso é uma opção para mim? Então, hoje nós vamos começar essa aula extra de um tema polêmico a respeito da segunda aliança, o segundo casamento. Para isso, para que você compreenda bem, eu já vou aqui projetar o nosso ambiente de aula. Sim, nós teremos um ambiente de aula com os textos anotados, tudo certinho para você compreender muito bem. Ou seja, esse vídeo ele não tem como intenção engajamento, visualizações, e sim entendimento. Eu quero que no final desse vídeo você tenha entendido o que de fato a Bíblia fala sobre esse assunto. E a pergunta-chave que nós faremos é: existe de fato alguma maldição no segundo casamento? É o que nós vamos descobrir. Quando nós falamos de maldição, uma coisa importante nós entendermos é que nós estamos fazendo uma relação espiritual. Quando a gente fala de bênção e maldição, nós estamos falando de um assunto espiritual. Quando nós falamos em uma separação de casamento, eu afirmo para você abertamente: nenhum casamento termina se não for financiado por um pecado. Nenhum. É impossível, não existe nenhum casamento que terminou que não foi financiado por um pecado. Quer seja mentira, quer seja um adultério, quer seja o roubo, quer seja a falta de perdão, quer seja a dureza do coração, a inveja. Sempre um casamento termina por causa do pecado. Existe um pecado financiando. Então, antes da gente achar que é normal um segundo casamento, a gente tem que entender que um primeiro casamento nunca termina naturalmente. Não tem como a gente achar que Deus colocou uma bênção num segundo casamento quando a gente olha a forma com que termina o primeiro casamento. Deus não utiliza uma maldição para construir uma bênção. Deus não destrói uma família para instituir outra. E isso precisa ficar muito bem claro na nossa cabeça. Existem alguns versos bíblicos que nós vamos precisar ler para que a gente entenda. Quando nós vamos tratar desse assunto na Bíblia, uma coisa que eu gosto sempre de destacar é o seguinte: quando nós falamos a respeito de interpretação bíblica, existem algumas formas de interpretar a Bíblia. Tem momentos que a gente vai abordar determinados assuntos que a Bíblia não fala claramente sobre aquele assunto. Mas existem histórias, existem outras orientações que servem de associação. E nós temos assuntos que não precisa de interpretação porque a Bíblia fala abertamente sobre isso. Então, quando nós perguntamos para a Bíblia: eu me separei, eu posso me casar novamente? Não preciso de associações porque a Bíblia fala a respeito disso abertamente. Você quer ver? Vamos começar por Romanos,
no capítulo 7. Romanos, Evangelho de Romanos, Evangelho não, né? Carta aos Romanos, no capítulo 7. Por que eu estou começando justamente pelo Novo Testamento? Lembrando que a Bíblia ela se confirma. Antigo Testamento e Novo Testamento não se anulam, eles se completam. Então eu poderia fazer todo esse estudo citando apenas Antigo Testamento. Mas eu sei que existem muitos que falam assim, não, o que vale é só o Novo. Tudo bem, não tem problema. Nós vamos usar essas respostas que estão no Novo Testamento. Quando você vai aqui para o capítulo 7 de Romanos, no verso 2, quando nós queremos saber sobre a possibilidade de um segundo casamento, de um novo casamento, olha o que Paulo diz. A mulher está sujeita ao marido enquanto o marido viver. Estará ligada a ele pela lei, mas morto o marido está livre da lei do casamento. Ou seja, aqui em Romanos ele já deixa claro, fala assim, olha, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. A mulher não está ligada ao marido enquanto eles estão casados. Não é enquanto eles não se divorciaram. Não é enquanto ele não cometeu adultério. Não é enquanto ele não casou novamente. Está ligado enquanto ele vive. Então, o peso que Deus põe na balança para saber se você pode ou não se separar ou casar de novo é, tá vivo? Se tiver vivo, é não. Ponto final? Não, vírgula. Vamos verificar outros textos também. Existe uma outra passagem em 1 Coríntios, no capítulo 7, que também responde essa pergunta. Aqui no capítulo 7, no verso 39, Paulo ele reforça o que ele disse lá aos romanos, falando assim, a mulher casada está ligada pela lei enquanto o seu marido vive. Certo, Diego, mas quando que ela pode casar novamente? Ele responde, mas se falecer o marido, não é se divorciar, não é se separar, não é se o marido casar de novo, mas se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser. Ou seja, você percebeu que eu já citei dois textos que não precisa de interpretação? Ele está falando exatamente de casamento, ele está falando exatamente de separação, ele está falando exatamente sobre casar de novo. E ele é enfático, falou só, não existe esse negócio. Homem e mulher estão ligados até a morte. Mas espera aí, Diego. Eu preciso de mais textos para entender isso melhor. Tá bom. Aqui ainda em 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 10 e 11, ele é mais cirúrgico, ele é mais preciso, quando ele diz assim, aos casados mando, não eu, Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ele aqui fala de uma ordem, não é para se separar. Casou, vai ficar até a morte, não é para se separar. Ah, Diego, mas é fácil dizer, né? Meu marido já foi embora, minha esposa foi embora, eu não tive opção. Aí ele responde no verso 11. Se, porém, se separar, ou seja, aconteceu a separação, você não queria, mas aconteceu. O pecado foi lá, destruiu seu casamento e houve a separação. Olha o que ele diz. Se, porém, se separar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a sua esposa. Ou seja, ele deixa bem claro que, olha, não é para se separar. Não é. Quem fica casando, separando são os pagãos. O cristão não faz isso. Ah, Diego, mas meu marido caiu em pecado, minha esposa caiu em pecado, me abandonou, e agora? Tá bom. Abandonou, se separou, não se case novamente. Pronto, é a ordem, não se case novamente. Diego, mas eu quero casar novamente, eu quero um marido novamente, eu quero uma esposa novamente. Então se reconcilia com o seu marido. Vai lá, reconciliação. Faz as pazes com ele, restaura esse casamento, que é o propósito daqui do Manual do Casamento. Então nós sempre destacamos, não se case novamente, mas se reconcilie. Por isso que o Manual do Casamento existe, é para ajudar você
nesse processo de reconciliação. Lembrando que no dia 31 nós começaremos o próximo passo às 21 horas aqui no Manual do Casamento, gratuitamente, tá bom? Dito isso, ainda existe mais alguns textos, agora falando da maldição, daquela pessoa do coração duro. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, olha só o que Deus fala para aquele que abandona a esposa. Fala assim no verso 13: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que Deus já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por que Deus não aceita lágrimas, choro, orações no seu altar? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, ou seja, a tua primeira esposa, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. Mas desleal como? Será que roubou dinheiro? Será que bateu? Como assim desleal? Não fez Deus somente um? Carne e espírito são dele. E por que Deus fez somente um? Porque ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. O que seria desleal? Verso 16. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Em outras passagens, diz que ele detesta o repúdio. Fato é que Deus detesta a separação. O homem casou com a sua mulher, da sua mocidade, sua primeira esposa, não vai largar ela. Porque se ele larga essa esposa, ele pode orar, ele pode chorar, ele pode inundar o altar do Senhor de lágrimas. Deus não olha para ele. Porque Deus fez ele e a esposa uma só carne. Diante de Deus eles são um. E agora esse homem desprezou essa mulher e está vivendo com outra. Ou seja, Deus despreza a oração do homem que abandona a esposa e se casa de novo. Nós podemos já considerar isso uma maldição para quem se casa novamente. Porque Deus despreza a oração dessa pessoa. Aí tem mais. Romanos, agora no capítulo 7, Paulo ele ainda destaca o seguinte. Romanos capítulo 7, no verso 3. Ele fala assim: de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera a mulher, se ela unir-se a outro homem. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera se vier a casar com outro marido. Você viu que eu toquei no assunto em que Deus considera o homem adúltero, imundo, maldito, se ele abandona a mulher e se casa de novo. Mas eu também li um texto onde Deus fala da mulher que abandona o marido e se casa com outro marido. Serão chamados adúlteros. E você sabe que os adúlteros não herdam o reino dos céus. Ou seja, se não herdar o reino dos céus for considerado uma maldição, então você pode afirmar abertamente que aqueles que se casam novamente são pessoas amaldiçoadas, porque elas não vão herdar o reino dos céus. Se a pessoa abandona a esposa, abandona marido, que foi aliança da sua mocidade, e se casa com outro, Deus rejeita a oração dessa pessoa. Então nós podemos dizer, se Deus não escuta a oração dessa pessoa, nós podemos sim considerar que essa pessoa é uma pessoa maldita. Agora você pensa, uma pessoa que não herda a salvação, uma pessoa que Deus não responde às orações, não é uma pessoa amaldiçoada? E tem mais. Provérbios, no capítulo 5, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Provérbios, capítulo 5. Eu não vou ler todo o capítulo 5, não. Vou deixar a sugestão, caso você queira ler. Você pode ler todo o capítulo 5. Mas olha o que Salomão aconselha
a partir do verso 8. Acerca do homem que está pensando em largar a família para viver com outra mulher, um segundo casamento. Afasta para longe dela os teus caminhos. Não te aproximes da porta da sua casa, para que você não des a outros a tua força, nem os teus anos aos cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos enriqueçam a casa alheia. No fim da tua vida gemerás, quando te consumirem a tua carne e o teu corpo. Salomão está falando aqui o seguinte: olha, você vai largar a sua esposa para ficar com uma mulher adúltera? Então deixa eu te falar uma coisa, o que vai acontecer? A tua força, o teu poder de produzir seu trabalho, suas capacidades, vão beneficiar outros. Você não vai ser beneficiado disso. Os teus anos de trabalhos serão dados a homens cruéis. A tua riqueza, o teu dinheiro vai enriquecer casa alheia, uma outra casa que não é a sua. E no fim da tua vida, tu vai gemer. Gente, você já viu alguém gemendo na hora da morte? Não queira ver. Mas é o destino para aquele que larga a sua casa e vai se enfiar em um adultério. Seria uma maldição isso? Deixa eu falar uma coisa para você então, que está sofrendo por causa do seu casamento, que talvez se enfiou em um segundo casamento já, ou que está pensando, considerando, será que vai ser tão ruim e tal? Você já viu que a Bíblia não permite, você já viu que existe uma maldição, você já viu que Deus foi ao ponto. Não é para se separar e não é para casar de novo. Ponto final. Se casar de novo, vai ser chamado adúltero, eu não vou responder suas orações, você não entra no reino dos céus. Ponto final. Tá bom. Entendemos tudo isso. Mas e aí? Que conselho que você daria, Diego, para alguém que se separou? Que conselho você daria para alguém que precisa resolver toda essa situação? Mateus 5, versos 14 e 15 é o meu primeiro conselho para você. Meu primeiro conselho para você é uma instrução que Jesus deixou, dizendo assim. Cadê? Mateus, capítulo 5. Não é 5. É Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15, que ele diz assim, olha. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, você quer que Deus perdoe os seus pecados? Sem problema, Deus perdoa. Desde que você perdoe aqueles que ofenderam você. Meu primeiro conselho para você é o perdão. Você precisa perdoar seu primeiro marido, sua primeira esposa. Não existe outro caminho que não seja o perdão. É o único caminho. A menos que assim, a salvação não é importante para você, a eternidade não é importante para você. Você orar e Deus não responder suas orações não é importante para você. Seus filhos se perderem, porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. O futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos não importa para você, então tudo bem. Esse conselho para você não serve. Não, Diego, mas me importa sim. Ok, melhor caminho é o perdão. Não tem outro caminho a não ser perdoar. Mas eu posso perdoar, mas eu não preciso viver com a pessoa. Perfeito, Deus usa da mesma medida, Deus te perdoa, mas ele não se aproxima de você. É assim que você quer a sua relação com Deus? Não é, né? Tá bom.
Talvez você pense assim, Diego, mas como é que eu faço esse processo do perdão? Já grava aí no seu celular, domingo às 21 horas, começamos o próximo passo. A gente vai trabalhar ansiedade, nós vamos trabalhar perdão, nós vamos trabalhar esse processo de maneira terapêutica. Grava aí, tá bom? Porque não dá para eu passar tudo no mesmo vídeo. Segundo conselho que eu dou para você. Diego, o perdão é difícil. Como é que eu restauro um casamento com um homem que já casou de novo? Meu marido já teve filhos, minha esposa mudou de país. Sabe, Diego, isso é... não tem como, não tem condições. Hoje isso é impossível. Tudo bem, eu concordo com você. É possível que seja impossível. Hoje, tudo isso. Mas eu vou deixar para você um conselho de Salomão, já no final da vida, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, quando ele está prestes a ir para a sepultura, ele fala assim no capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo. Se dispõe a restaurar, se dispõe a perdoar, busque esse processo da reconciliação e tenha calma, espere o tempo passar. Tudo tem o seu tempo. No tempo certo, no momento certo, as coisas vão acontecer. É simples assim. Então, para você que já se casou de novo, assistiu esse vídeo porque foi confrontado com o título, ei, existe um caminho para você. A Bíblia ensina, por exemplo, no livro de Esdras, no livro de Neemias, você vai ver essa história. O povo de Israel constituiu casamentos contrários à vontade de Deus, e quando eles olharam, falaram assim, mas Senhor, agora já foi, casamos, já estamos aqui com a nossa família. De repente um falou assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente larga essa família que foi constituída de maneira errada e a gente faz uma aliança com Deus. E Deus se agradou disso. Nós temos histórias de restaurações na Bíblia, nós temos histórias que demonstram que Deus exalta aquele que de fato busca o perdão, que zela pela sua família, que zela por uma reconciliação. Então assim, busque isso. Busque, tá? Para você que não se casou uma segunda vez, mas se separou e tá de olho em alguém aí, pensa, nossa, eu acho que eu vou casar de novo porque vai ser o caminho. Não faz isso não. Não faz isso, porque emocionalmente você tá abalado ou abalada e você tá achando que o segundo casamento é um caminho. Não faça isso. E para você que talvez está pensando assim, Diego, mas eu conheço pastores, eu conheço pastoras, eu conheço líderes religiosos que casaram uma segunda vez e dizem que é uma maravilha, que é uma bênção e são pessoas incríveis. Faz o seguinte, então. Pega a sua Bíblia e rasga. Segue a Deus olhando os outros. Faz isso. Porque eu não sei quem são essas pessoas que você está falando. Eu sei o que Deus orienta. Deus fala que existe uma maldição. Deus fala que isso é pecado. E ponto final. Não interessa se a pessoa tem um sorriso... como é que chama agora? Aquele sorriso que eles... de porcelana. Não interessa se é um pastor que pinta cabelo. Não interessa se ele prega muito bem. Ei, o diabo é astuto. Ah, mas o diabo tenta nos enganar de cada forma. Não caia nessa, sabe? Não caia. Eu sou terapeuta, eu sou conselheiro matrimonial há quase 10 anos. Eu lido com filhos que não conseguiram sustentar seus casamentos porque vieram de casamentos que o pai abandonou a mãe e foi ser uma bênção com uma obreira, sabe? Eu conheço mulheres que abandonaram seus filhos, que hoje fazem tratamento comigo, que a mãe abandonou para ser uma bênção com um pastor novo que chegou na igreja, sabe? Então, as pessoas vendem do tipo, não, é uma bênção, olha, porque a glória da segunda casa é maior que a primeira. Ei, olha com calma. Vê os filhos, vê a dor, vê a amargura dessas pessoas. Não se deixa levar por postagens, não. Não se deixa levar por uma pregação que dura meia hora. É muito fácil sustentar a felicidade por meia hora. Cai nessa não, viu?
palavra do Senhor se renova a cada manhã, ela é eterna. É muito mais seguro você confiar nessa palavra do que alguém que fala que hoje é feliz no segundo casamento, mas há poucos dias atrás falava que era feliz no primeiro. Há poucos dias atrás estava jurando na frente da família, de Deus, de todo mundo, que ficaria com a pessoa até a morte. Essa mesma pessoa é a que fala que hoje ela é feliz no segundo casamento. Então, não se deixa levar por isso não, tá bom? Família, dito tudo isso, você que chegou agora, assistiu o vídeo até aqui, gostou, coisa boa, se inscreva no canal, é importantíssimo. Você se inscreve, vai chegar mais vídeos do Manual do Casamento para você. E já marca aí, domingo, às 21 horas, nas últimas horas de 2023, nós vamos começar o próximo passo. Nós vamos restaurar casamentos esse ano. E você não pode ficar de fora dessa, tá bom? Família, fiquem todos com Deus. Nós nos vemos ou no dia 31, às 21 horas, ou se não, em um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.